Fala, galerinha que curte o Jota Sobrenatural, tudo bem com vocês? Mês de outubro, vamos falar sobre o quê? Bruxaria, é óbvio. Agora, quando você escuta essa palavra bruxa, o que lhe vem à mente? Normalmente, as pessoas usam essa palavra para xingar uma outra pessoa, denotando assim um sentido negativo, pejorativo. Mas quem são as bruxas de fato? Quem elas eram no passado? O que aconteceu na caça às bruxas? E hoje, quem são as bruxas de verdade? Tudo isso eu te conto depois da vinheta. Quando falamos em bruxas, logo à nossa mente vem alguma imagem, talvez de um filme que tenhamos visto e marcado a nossa vida, ou então a imagem de alguma bruxa no cinema. Há pessoas que odeiam esse tipo de assunto e outras que se encantam verdadeiramente por ele. O que você pensa quando falamos em bruxa? Talvez o filme chamado Jovens Bruxas? Ou a enigmática e sensual bruxa chamada Elvira, a Rainha das Trevas? Há quem lembre mais perto agora dos nossos tempos de Malévola, a bruxa da Disney, e tantas outras bruxas que apareceram no cinema. Todas elas ou com o formato de uma mulher muito bonita e atraente, ou de uma velha que pratica feitiços. Bem, esse arquétipo da bruxa existe há muitos e muitos séculos na humanidade. E a figura da bruxa, como uma mulher sensual ou uma mulher velha e horrível, também veio acompanhando a história da humanidade. Apenas para a gente ter uma ideia, Walt Disney utilizou muitas imagens de bruxas ao longo do tempo e conseguiu colocar essas duas faces da bruxa na personagem da maga patológica, bonita, charmosa, sensual e que buscava a moedinha do tio Patinhas, a número um, e também o outro sentido da bruxa, a velha, chamada Madame Mim. Mas enfim, sabemos que o cinema popularizou as bruxas, mas ficamos pensando o que de fato é verdade. Como surgiu a ideia da bruxa na humanidade? Bom, se nós voltarmos ao passado, a literatura sempre influenciou a humanidade. E um dos livros mais famosos, chamado de Odisseia, a Odisseia de Homero, traz o que seria uma das primeiras imagens da bruxa para os dias de hoje e de antigamente. Por exemplo, no século 8 antes da Era Comum, quando Homero escreveu a Odisseia, ele fala sobre Circe. Sim, Circe era a filha do Sol, um dos titãs, na verdade, que lutariam contra os deuses gregos. Pela tradição oral, ela era em forma de verso, né, que foi escrito esses contos, e provavelmente 500 anos antes do tempo de Homero. Então ele escutou esse tipo de tradição, essas coisas que as pessoas contavam, e resolveu criar essa personagem baseado em histórias da oralidade. Circe era uma mulher bonita, charmosa, que tinha o dom de mexer com as plantas e fazer poções mágicas. Também de transformar homens em animais. Previa o futuro e usava uma varinha mágica. Segundo a Odisseia, o herói, Odisseu, ele pediu ajuda ao deus Hermes para que lhe desse uma erva mágica, a fim de lutar contra Circe. E ela acabou transformando os homens, os companheiros de Odisseu, em porcos. Na Odisseia aparece uma cerimônia necromante, ou seja, mexer com os mortos para adivinhação ou obter alguma resposta. Circe orienta, por exemplo, Odisseu a cavar uma vala, tipo uma valeta, e despejar aí dentro libações, ou seja, ofertas de líquidos como mel, leite, vinho e sangue. Para quê? Para que pudesse falar com um espírito específico. Afinal, esse tipo de libação, num lugar, num cemitério, por exemplo, atraía os fantasmas. E ele conseguiria falar com o vidente Tiresias,
que era o objetivo. Assim, Odisseu teve visões do passado com a ajuda de Circe. Alguns séculos depois, já no século III antes da Era Comum, temos uma outra história que faz parte da literatura mundial e a personagem é chamada de Medeia. Sim, Apolônio de Rhodes, em Argonáutica, fala sobre essa incrível feiticeira. Ela era filha do rei de Cólquida e sobrinha de quem? De Circe, a famosa bruxa do passado. Em Medeia, ela se apaixonou pelo herói da história, por Jasão. E Jasão, ele teria que encontrar o chamado velo de ouro, ou velocino de ouro, que era um carneiro que possuía a sua lã com ouro. E ela, apaixonada por Jasão, ela passa a ajudar os gregos a obterem esse velo de ouro. Através da sua magia, Medeia começa a livrar Jasão e seus companheiros de alguns apuros, como por exemplo um gigante enorme feito de bronze que passa a persegui-los. E Medeia costuma fazer isso concentrando o seu ódio num transe e enviando isso contra aquele monstro. Isso não deixa de ser, né, mais ou menos como funciona a magia negra. Através de um transe, através da concentração do ódio, da raiva, fazer com que aquilo ali seja direcionado para um alvo específico. Provavelmente Circe e Medeia, elas eram consideradas deusas antigas e talvez até estrangeiras, que depois passaram a formar parte da literatura e o catálogo das bruxas mais antigas. 3 séculos depois, Sêneca também escreveu sobre Medeia. De acordo com ele, passou a escrever detalhes da magia de Medeia. Por exemplo, as suas invocações, seus encantamentos, e dizia que ela era tão poderosa que poderia obrigar uma constelação, a constelação da serpente, a descer até a terra. Medeia, sentindo-se traída por Jasão, ela o fere com magia, invocando os poderes do submundo e entrando em contato com uma das deusas infernais do mundo grego, Hécate, enquanto cozinhava no caldeirão ervas mágicas. Isso também acontece em outras histórias depois com Deanira e Dido, outras feiticeiras mencionadas na literatura clássica. Mas será que há ainda outras feiticeiras ou bruxas do século antigo, da antiguidade clássica? Bem, mencionamos ali que Medeia entrou em contato com Hécate. Mas quem era Hécate? Bom, Hécate, na verdade, era uma deusa, não necessariamente dos gregos, porque ela era anterior aos gregos. Era considerada filha dos titãs persas e Astéria. Ela era deusa da bruxaria, da magia, da necromancia, ou seja, do uso da adivinhação com os mortos. E ela possuía profundo conhecimento de plantas venenosas e de ervas. Os símbolos de Hécate eram o cão, as chaves, as tochas e também o labirinto. Hécate possuía o poder sobre a terra, o céu e o mar. E era normalmente colocada como a sua imagem como uma deusa tripla, com 3 faces. Outra bruxa famosa da antiguidade clássica era Ericto, que foi mencionada por Lucano na sua obra Farsália, no 1º século da nossa era. Ericto era uma bruxa da região da Tessália, conhecida como uma região onde havia muitas bruxas. E ela é retratada já como um outro estilo, não como aquela mulher bonita e sensual de antigamente, mas como uma velha, sim, que morava em covas do cemitério. Ericto, para Lucano, ela era rodeada de ossos humanos e costumava invocar os mortos através da necromancia para adivinhar o futuro. Certa vez, nessa história da Farsália, Lucano nos conta que Ericto foi procurada por um general, Cestus, a fim de falar com alguém que já havia morrido. E ele passa a descrever todo o ritual necromante para que isso acontecesse. Ela consegue então fazer com que o cadáver seja ressuscitado
e dê as respostas para ele. Isso talvez lembre aqueles que são cristãos uma passagem bíblica lá em Samuel, onde o rei Saul procura uma feiticeira a fim de entrar em contato com o profeta Samuel, já morto, também para saber do resultado de uma batalha. Outra bruxa famosa da antiguidade foi descrita por Horácio, o poeta romano. Seu nome? Canídia. Sim, Canídia, de acordo com Horácio, ela era uma das bruxas que pretendiam assassinar uma criança. Ela era líder de um grupo de bruxas. E, segundo a história, elas haviam sequestrado uma criança e enterrado ela no chão até o pescoço, e deixavam um pouco de alimento próximo da criança, mas sem ela poder alcançar. Isso faria com que ela morresse de fome, e assim o seu fígado crescesse, para que elas usassem em uma feitiçaria ou uma poção de amor. Essa história sobre Canídia nos mostra também como as bruxas eram encaradas no passado. E o próprio Horácio caçoa dessa bruxa, colocando algumas frases humorísticas a respeito dela. Conforme nós podemos ver na Antiguidade Clássica, já está formado boa parte do pensamento grego e romano sobre as bruxas, algo similar ao que nós temos hoje. Por exemplo, elas eram consideradas ora bonitas, ora velhas terríveis, mas que possuíam caldeirão, que faziam magia, que poderiam transformar alguém, um ser humano, em animais e sendo muito poderosas. Isso já faz com que entendamos de onde surgiu todo esse imaginário sobre a bruxaria. Agora, devemos pensar um pouco nas palavras, porque muitas palavras, tiveram significados diferentes ao passar dos anos e foi mudando um pouco a visão das pessoas sobre o que era uma bruxa. Por exemplo, vamos refletir um pouco sobre a palavra magia, Porque afinal dizem que toda bruxa pratica magia. A palavra magia, ela vem de uma palavra grega chamada mageia, e os praticantes de mageia eram os magoi. Essas pessoas, na verdade, seriam pessoas lá do antigo Irã, da antiga Pérsia. Era dessa forma que os gregos enxergavam as práticas religiosas dos persas. Eles chamavam de mageia, e seus praticantes de magoi. Normalmente isso acontecia quando uma cultura se chocava com a outra. E ao não entender direito o que aquela religião fazia, eles normalmente denegriam aquela informação ou diziam que era algo ruim. Os romanos fizeram a mesma coisa com outros povos quando conheceram sua religião, e a igreja por si mesma também fez com povos pagãos. Os magoi, se diziam aqueles possuidores de conhecimentos e poderes para ajudar os seus clientes, mas também para se voltar contra os seus inimigos. No final do século V, antes da Era Comum, eles eram tidos por maléficos e fraudulentos. Outras palavras importantes também eram relacionadas com as bruxas ou com os praticantes de magia. Por exemplo, a palavra goeteia. Goeteia, envolve necromancia, ou seja, mexer com mortos. Era traduzida por bruxaria, uma espécie de magia que estava abaixo dos magoi. Os goetes, eles praticavam magia depreciativa e despretensiosa, gritando palavras mágicas e misturando poções, tecendo feitiços. Eram considerados como charlatães. Só que diferentes da teurgia, a teurgia era considerada já um tipo mais elevado de magia, que usava os deuses para fazer com que o mago se elevasse espiritualmente. Já a goeteia era considerada feitiçaria, a baixa feitiçaria, aquela que usava elementos até mesmo podres, ou nojentos, como cadáveres, para fazer prejudicar as pessoas ou até mesmo para enganá-las. Outra palavra que também acabou dando significado à bruxa no passado é uma palavra que hoje todos nós conhecemos: farmácia. Farmácia vem do grego pharmakon, ou farmakia, ou seja, uma droga.
veneno, que pode ser tanto usado para curar quanto para matar alguém. Farmaquia significava o conhecimento de remédios e de venenos, e por muito tempo designou mulheres bruxas, ou seja, pessoas que lidavam com plantas ou conheciam os venenos e também os remédios eram chamados de bruxa. Os próprios cortadores de raízes, em grego rhizotomoi, também muitas vezes eram considerados bruxos. Agora, um pouco mais para o nosso tempo, surgiu a palavra witch, que significa bruxa em inglês. Mas de onde vem essa palavra witch? Witch, na verdade, vem de um termo antigo, significado Wicca. Se escreve Wicca, mas a pronúncia é Wicca. Wicca seria o praticante masculino da bruxaria. E witch, o feminino. Também significava jogar um feitiço em alguém ou encantar uma pessoa. Existe também, depois desse tempo, lá pelo século XVI, se tornou muito comum a palavra sorcerer, e no francês sorcier, que se tratava de uma adivinha ou de um feiticeiro. E normalmente essas palavras, tanto no inglês quanto no francês, elas eram usadas de forma intercambiável, ou seja, era usada tanto para feiticeiros quanto para bruxos. De modo que toda bruxa é uma feiticeira, mas nem toda feiticeira é uma bruxa. Na verdade, a feitiçaria sempre esteve presente no cotidiano humano, fosse para questões amorosas, questões de justiça, de vingança, de saúde, proteção ou até mesmo de dinheiro. A feitiçaria consiste em associar uma coisa a outra, a fim de produzir eventos. Por exemplo, o livro História da Bruxaria, de Jeffrey Russell, ele trata um pouco sobre a feitiçaria ao redor do mundo e explica como seria a ideia. A feitiçaria baseia-se na pressuposição de que o cosmo é um todo e que, portanto, existem ligações ocultas entre todos os fenômenos naturais. O feiticeiro tenta, por meio do seu conhecimento e poder, controlar ou pelo menos influenciar essas ligações a fim de produzir os resultados práticos que deseja. Por exemplo, quando alguém ata um nó numa corda, desejando que algo fique amarrado, ou então quando pratica relações sexuais num campo para trazer abundantes colheitas. Isso se fazia muito nos séculos passados, né, nas antigas religiões pagãs. Ou talvez espetando uma boneca com alfinetes a fim de causar dor a outra pessoa. Uma das formas, né, um dos exemplos que o Jeffrey Russell usa, mostrando como seria o efeito da feitiçaria, ele diz o seguinte: por exemplo, um incidente crucial é uma experiência com grande carga emocional. E ele dá o seguinte exemplo: num estado de ira, uma pessoa deseja que o seu pai morra e golpeia uma almofada em imitação de um golpe desferido contra ele. No dia seguinte, essa pessoa sabe que o pai morreu de forma abrupta. Então, a feitiçaria envolve justamente isso, entender que no cosmos tudo está conectado, tanto acima quanto abaixo, e a gente usa algo para representar aquilo que se quer fazer. A feitiçaria é diferente da oração, porque a oração se suplica a ajuda de um Deus. Na feitiçaria, quando se envolve um espírito ou um Deus, normalmente se ou faz com que uma troca, né, uma oferenda, um presente para esse Deus a fim de obter a sua ajuda, ou então se força aquele Deus a fazer aquilo que se quer. Uma das práticas que alguns podem pensar que seja cristã, mas na verdade é pagã, por exemplo, de pegar o Santo Antônio, né, e virá-lo de cabeça para baixo, ou de frente para a parede, ou até mesmo de tirar o menino Jesus dele. Talvez você já tenha visto alguém fazer isso antigamente. Na verdade, isso é uma prática pagã que as pessoas faziam com os deuses pagãos a fim de obrigá-los a cumprir um desejo seu.
Agora, você talvez se pergunte, os registros de feitiçaria pelo mundo, será que são muitos? Porque às vezes aqui no Brasil, quando se fala em feitiçaria, simplesmente vem à nossa mente as religiões de matriz africana. Mas não, a feitiçaria é abundante em todos os países, em todas as eras. E os arqueólogos descobriram muitos registros desse tipo de feitiçaria. Por exemplo, as chamadas placas de amarração ou de maldição, que eram, na verdade, placas de chumbo, onde as pessoas escreviam maldições ou desejos e depois enrolavam esse tipo de placa. Desde os tempos do Platão, né, o filósofo grego Platão, esse tipo de feitiçaria era conhecido. Os romanos chamavam de deficciones e os gregos de catadesmos. E já foram descobertas cerca de 1.600 tipos dessas placas ou folhas de chumbo. Ali continha o nome da vítima, também porções do seu cabelo e até tecido, parte dos tecidos da sua roupa. E normalmente essas placas, depois descritas, como o chumbo era algo bastante comum naquele tempo, eram jogadas em covas de mortos, né, de pessoas, de preferência pessoas que morriam indignamente, que não tinham um enterro digno, ou então jogadas em água. Agora, esse tipo de placa continham algumas palavras interessantes, né, algumas maldições. Eram também usados pregos, no caso de algumas placas, como por exemplo se estivesse fincando a placa e como se a placa fosse o corpo de alguém. De acordo com os papiros mágicos gregos, né, que foram descobertos há bastante tempo, e relatavam diversos tipos de feitiços com essas maldições. Bonecos, por exemplo, também foram encontrados com os braços para trás ou traspassado por agulhas com o nome da vítima e jogado também em covas ou em águas. O livro Bruxaria e Magia na Europa, na Grécia Antiga e Roma, traz alguns desses relatos, dessas descobertas. Por exemplo, apenas para vocês terem uma ideia, aqui na página 20 a 23, a gente pode observar, né, algumas dessas placas. Ó, é aqui mostrando um dos feitiços, né, onde mostrava um demônio com cabeça de cavalo. E aqui nesse caso, ó, uma boneca toda fincada, com as pernas e mãos atadas para trás, a fim de provocar através da feitiçaria. Isso era comum, as pessoas faziam muito isso, independente da religião. Por exemplo, aqui nesse mesmo livro, na página 42, mostra um tipo de escrito que estava naquelas placas. A seguinte, olha só, a seguinte maldição do século III depois de Cristo, um tanto ambígua, feita aparentemente por um escravo ansioso para fugir de Roma e ir para sua casa, foi encontrada numa cova, provavelmente ao lado do portão Adriatina de Roma. Então, um escravo que queria fugir de Roma fez a seguinte feitiçaria, escrito na placa de chumbo: restrinja Artemidoros, o doutor da terceira corte pretoriana. O irmão do falecido Demétrio é seu servo, que agora quer voltar à sua terra natal. Portanto, não deixe Artemidoros me impedir, mas restrinja a terra italiana, derrube os portões dos romanos. Muitas dessas placas que foram descobertas eram justamente em processos judiciais, litigiosos, para ajudar a resolver. Outros eram com respeito a amor ou dinheiro. Note só essa maldição escrita: eu amarro Ifemitanes, e Androstenes, e Símias, e Dromon. Amarro suas mãos e pés diante de Hermes, o restringente. Que o mesmo ocorra com suas almas, línguas e lucros. Então, se você pensava que isso ocorria só em religiões consideradas, né, atrasadas por muitos, ou como, por exemplo, no famoso boneco de voodoo, sinto lhe informar que isso na Europa existia há muitos séculos atrás, como práticas das placas de amarração e de maldição. Mas você talvez se pergunte como é que surgiu então, né, a visão da bruxa já para a Idade Média, né, aquela bruxa demoníaca e que tinha os seus sabás.
Bom, os gregos, eles consideravam que antes de uma feiticeira praticar um feitiço, ela consultava um daimon. Só que essa palavra daimon, antigamente, ela não tinha o mesmo significado que tem hoje. A palavra daimon, hoje em dia, seria o mesmo que demônios. Só que antigamente, ela significava um deus, mas como se fosse um deus menor. Homero, no tempo dele, entendia dessa forma, né? Já Sócrates dizia que o daimon era como se fosse um espírito protetor. Existiam os bons, existiam os maus, mas que ele mesmo tinha um espírito guardião, um daimon que lhe dava conselhos. Xenócrates foi muito importante, porque depois de Xenócrates, esse filósofo grego, que era um discípulo de Platão, ele dividiu o mundo espiritual entre deuses e demônios e passou aquelas características negativas e sombrias dos deuses para os demônios. Ou seja, antigamente, no mundo grego, né, os deuses tanto tinham boas qualidades quanto defeitos. E depois de Xenócrates, passaram a surgir tudo aquilo que era negativo para os demônios, surgindo então aqueles seres das trevas. Então toda feiticeira que consultava esse tipo de daimon significava que ela estava do lado das trevas. Outra coisa que influenciou o tipo de imagem das bruxas ser algo demoníaco foi a associação de mulheres nas mitologias como sendo demônios femininos. Por exemplo, um chamado Lilito, que era um espírito maligno dos sumérios. Ela voava à noite acompanhada de corujas e leões. Tem nesse mesmo livro aqui, História da Bruxaria, na página 42, mostra quem era Lilito, né? Isso foi encontrado numa placa antiga, a figura de Lilito, que depois veio a influenciar a mitologia judaica, né? A personagem Lilith. Também existiam as lâmias, que eram seres metade mulher, né? Da cintura para cima mulher e da cintura para baixo cobra. As lâmias seduziam os homens e matavam as crianças. Outro tipo de demônio feminino, Lamasto, eram demônios mesopotâmicos que ameaçavam as mulheres durante o parto e sequestravam os seus filhos ao nascerem, quando eles eram amamentados, e assim comiam sua carne e tomavam seu sangue. Esse tipo de ser ou entidade, Lamasto, era considerado também como se fosse um tipo de vampiro. Já os romanos consideravam as Strix, outro tipo de demônio feminino que procurava justamente recém-nascidos para matá-los, tomar seu sangue e roubar a sua alma. Veio depois a palavra estriga, que originou de strix, que significava um mocho ou uma coruja do mato. Isso fazia com que as pessoas temessem esse tipo de demônio, normalmente associado com uma mulher e algo negativo. Essa Strix apareceu inclusive no episódio 18 da série Supernatural. A Strix romana, ela tinha um ótimo olfato e ela sentia de longe o cheiro de leite materno. Portanto, sabia onde havia uma criança. Então, as mães costumavam, para proteger os seus bebês, colocar um amuleto de alho na criança para que fosse despistado o cheiro de leite e as Strix não chegassem perto. Por isso, então, surgiu, né, aquele mito de que os vampiros tinham medo ou se afugentavam quando se colocavam alho perto deles. A ordem das corujas, de acordo com a ciência, é chamada de estrigiformes, ou seja, tem a ver justamente com as Strix. A figura da coruja Strix aluco mostra uma coruja do mato, como vocês podem ver. Esse é o nome científico dela. E talvez você pense, mas por que surgiu essa associação, não é mesmo? Será que as pessoas só do passado pensavam isso? Hoje em dia as pessoas são mais cultas e não pensariam. Engano seu. Existe uma reportagem no México, em Durango, no ano de 2014, onde pessoas ainda acreditavam que bruxas
podiam se transformar em aves, como corujas, e uma coruja foi queimada e aprisionada por pessoas que pensavam ser uma bruxa. Escute só essa reportagem em espanhol. Y bueno, ahora vamos con lo que pasó en Durango, México, donde dos sujetos quemaron viva a una lechuza, ese animal tan noble, tan hermoso, acusando a la lechuza de ser bruja, lo que es la ignorancia. Vamos con el reportaje que hemos preparado para ustedes y que nos hizo Agustín Olaiz. Agustín. Así es, Mari, hay mucha indignación porque las imágenes rápidamente se hicieron virales en internet. Lamentablemente, esta no es la primera vez que una lechuza sufre un ataque similar en esa entidad. La leyenda dice que cuando la lechuza canta, el indio muere. Por eso la avientan al fuego para quemarla viva como a una bruja. La lechuza trata de escapar de las llamas, pero es inútil. Está atada de las patas y la arrastran a la fogata hasta que muere. Los agresores son dos jóvenes que publicaron el video de 30 segundos en sus redes sociales. Yo veo como que es un chavo inexperto, hasta ya un menor de edad, que no ve la magnitud de los detalles y no tanto que sea creyente. En muchos lugares de México aún creen que las brujas o hechiceras se pueden transformar en animales como lechuzas. Por eso las cazan y queman vivas de manera frecuente. Estos animales son objeto de una construcción humana y una interpretación, y a partir de esa interpretación se les da un trato, ¿no? Se les asume como deidades o brujos. ¿Quién eres? En agosto de 2014, también en Durango, apareció este otro video. Una lechuza estaba enjaulada con las alas quemadas. Anteriormente a mí siempre venía una a las meras 2 o 3 de la mañana. Mientras el ave graznaba de dolor, se escucha a varias mujeres hablar con ella y decir que era una bruja. Aunque las imágenes indignaron a la opinión pública, ninguna de las mujeres fue detenida. Los dos estudiantes de secundaria fueron arrestados y dejados en libertad a las pocas horas porque ambos son menores de edad. Solo les llamaron la atención verbalmente y ahora las autoridades analizan una posible multa en contra de las familias. Mari. Bueno, es que tienen que hacer algo, porque si hay leyes y no se aplican, entonces ¿de qué sirven las leyes? En Durango este tipo de crimen se castiga con 3 años de prisión. Acuéstalo, niña, ¿para qué lo hieres si lo quieres? Tú le hiciste daño. Omar está luchando entre la vida y la muerte. Fue apuñalado. Conforme você ouviu, né, eram menores de idade que depois, né, tiveram que cumprir uma pena por causa daquilo que fizeram. E depois também foi relatado ali, fala lechuza, né? Lechuza é, na verdade, a coruja em espanhol, onde a mulher que aprisionou a coruja fala que ela seria uma bruxa e também que estava usando a Bíblia para desamaldiçoar aquela coruja. Então, a ignorância das pessoas ainda persiste com respeito à bruxaria. Mas não somente Lilito, as Lâmias, Lamashto e as Strix eram consideradas demônios femininos em formato de ave. Existiam também as arpias. Você talvez conheça, né, a arpia como uma das maiores aves do mundo. Aqui no Brasil nós temos uma ave lindíssima, mas na cultura grega, na mitologia grega, elas eram consideradas monstros femininos alados. Arpia significa ladrão. E as arpias, segundo a mitologia, eram mulheres. Inicialmente eram consideradas belas mulheres, né, que eram sinais dos ventos ou das tempestades, mas com o tempo as arpias eram retratadas como umas velhas, né, ou como mulheres velhas, da cintura para cima como mulher, mas com cauda, asas e garras de ave de rapina. Também as arpias eram consideradas mal cheirosas, com um odor a podre, e faziam parte, então, de toda essa mitologia. Para finalizar, vamos pensar um pouco. O que será que, ou por que será que as mulheres eram vistas dessa forma? Por que na mitologia sempre o demônio normalmente era associado a uma mulher e a uma ave? Note a influência disso para entender ou acreditar que a bruxa voava ou que se transformava numa ave. Isso foram de várias culturas diferentes uma influência
para o pensamento da bruxa voadora e da bruxa que se transformava numa ave. Mas que dizer da ideia medieval e renascentista da bruxa diabólica? Sim, aquela que tinha pacto com o diabo, aquela que prejudicava as crianças e fazia orgias em seus sabás. Isso eu te conto no próximo vídeo da coleção Bruxas, Passado e Presente. Continue no J Sobrenatural, curta e compartilha, que semana que vem tem mais um vídeo para explicar isso para você.